Queridos, nós estamos numa série de estudos, o poder mortal da língua. Amém? O poder mortal da língua. No estudo anterior, nós falamos a respeito da mentira. Hoje vamos abordar o tema calúnia. Calúnia. Mas antes, quero chamá-los a atenção para Tiago, capítulo 3. Leremos do versículo 5 até o 10. Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 5 até o 10. Os irmãos podem continuar assentados, vamos apenas estarmos atentos à leitura da palavra. Ouçam só. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chama pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves e répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênçãos e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Amém? Oremos. Deus amado, mais uma vez, estamos aqui para ouvirmos a Tua voz, para sermos ensinados pelo Teu Espírito. Fala conosco de uma forma grandiosa, Senhor, para que nós possamos entender, Pai, entender esta verdade e vivermos em conformidade com aquilo que Tu queres. Ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, a língua, embora pequena, ela é terrível. E nós precisamos trazê-la cativa, presa, para que possamos apenas falarmos palavras de bênção. Mas para que a nossa língua seja bênção, necessário é que o coração esteja cheio da palavra do Senhor. Se porventura o coração está vazio da palavra, a boca há de falar de coisas ruins, que não são segundo Deus, que não são segundo o coração do Senhor para as nossas almas. Para que nós possamos vencer a língua, vencer o mal incontido da língua, necessário é que o nosso coração seja repleto da palavra, transbordante da palavra, que possamos viver a santidade como meta de vida, dia após dia. Assim, com certeza, o Espírito de Deus estará em nós e poderemos desenvolver uma vida na qual o poder da língua não será mortal, mas sim abençoador na vida do próximo. Amém? No entanto, hoje quero chamá-los a atenção para o poder mortal da língua. No estudo anterior, nós falamos a respeito da mentira e da gravidade da mentira. Os mentirosos são filhos do diabo, a palavra de forma clara e explícita assim afirma. E aqueles que são filhos de Deus, estes não são dados à mentira, mas são verdadeiros nas suas palavras e nas suas ações. Irmãos, pelas palavras nós conhecemos a pessoa, sabemos se ela é ou não de Deus. Amém? E nós, como homens e mulheres que amamos o Todo-Poderoso, temos que cultivar a palavra do Senhor, vivermos a palavra de Deus, estarmos cheios da palavra do Senhor. Esta é a verdade do eterno para a nossa existência, para a nossa vida. É preciso uma vigilância redobrada. Antes de falar, conte até 10. Se não for suficiente, até 100. Se não for suficiente, até 1000. E se não for suficiente, joelho no chão e ore para que Deus lhe dê o domínio próprio. Esta é a verdade. Mas, se porventura você passou por essas barreiras e mesmo assim pecou, o poder mortal da língua manifestou-se. É tempo de clamar pelo perdão do Senhor. Arrependa-se e busque o perdão de Deus, e o Eterno com certeza te restaurará para a honra e para a glória dele mesmo. Amém, queridos? O poder mortal da língua, calúnia.
Queridos, calúnia é a mesma coisa de injúria, difamação, maledicência. Calúnia e seus sinônimos: injúria, difamação, maledicência, entre outros. A calúnia é mais comum na vida das pessoas do que nós imaginamos. É necessário, irmãos, que haja a vigilância sempre, para que nós não sejamos caluniadores, que nós não estejamos injuriando o próximo, difamando, para que não sejamos maledicentes. Maledicentes é falar mal do próximo, caluniar é falar mal do próximo. Enfim, tudo isso, irmãos, gera pecado. E isso é mais importante. A calúnia gera pecado, afasta o homem de Deus, e tudo aquilo que afasta-nos do Senhor não nos serve. Nós somos do grupo de pessoas que cultivam na vida apenas aquilo que é agradável e que nos aproxima dia após dia do Senhor. Só que a calúnia, ela está presente no dia a dia, está presente na vida das pessoas, nesses dias de eleições, campanhas eleitorais. A calúnia anda solta, misericórdia. Como a calúnia está por aí? A fala de B, B fala de A, C fala de C, C fala de B, enfim, vira todo um alfabeto, um falando mal do outro, e a situação fica difícil. Mas há também as consequências. Além das consequências espirituais, a calúnia gera pecado, o pecado separa o homem de Deus. Existe ainda as consequências jurídicas, em que as pessoas são processadas por maledicência, enfim, e vão responder diante da justiça pelos seus atos. Abra a Bíblia, Tito, capítulo 3, versículo 2. Ouça só: aconselhe que não fale mal, calunie, difamem de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Ouça só o que a Bíblia diz. Mais uma vez, Tito, capítulo 3, versículo 2. Aconselhe que não fale mal de ninguém, mas que sejam calmos e pacíficos e tratem todos com educação. Esse fale mal, entenda como calúnia, como difamação, como injúria, como maledicência. É o pacote da maledicência. E a recomendação da palavra é que nós não façamos uso dessa situação. E se nós, amados, amamos o Senhor, vamos zelar pelos princípios de Deus na nossa vida e certamente vamos vigiar para que esses atos não venham à existência. Mas qual a definição de calúnia? O dicionário define como afirmação falsa que ofende a reputação, o crédito ou a honra de alguém. Acusação infundada é um tipo de crime. Mais uma vez, a definição de calúnia à luz do dicionário: afirmação falsa que ofende a reputação, o crédito ou a honra de alguém. Acusação infundada é um tipo de crime. Irmãos, esta é a triste realidade. É nosso dever estarmos atentos, atenção redobrada, para que não sejamos caluniadores e venhamos a responder diante de Deus e também diante dos homens pelas consequências advindas desta prática. Amém? Veremos alguns aspectos que são importantes sobre a calúnia em relação à vida do ser humano. O primeiro ponto: Deus abomina a calúnia. Deus detesta a calúnia. Queridos, o poder mortal da língua. Se Deus detesta, abomina a calúnia, e se nós a praticamos, eis aí o poder mortal, ou seja, o pecado é gerado e somos separados do Senhor. Nós não podemos agir de qualquer forma, amados, mas todo o nosso ser para a honra e para a glória de Deus. É necessário que haja esse parâmetro na nossa vida. Tudo quanto façamos, seja para a honra e para a glória do Senhor. Amém?
Se você trabalha, para a honra e para a glória do Senhor. Se você vê alguma coisa, para a honra e para a glória do Senhor. Se você fala, para a honra e para a glória do Senhor. Se você vai, vá para a honra e para a glória do Senhor. Se vem, para a honra e para a glória do Senhor. E assim, em todos os aspectos. Se agires assim, certamente não errarás diante do Todo-Poderoso. Tiago, capítulo 4, versículo 11. Deus abomina, Deus detesta a calúnia. Ouçamos. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Eis a recomendação de Tiago. Ouçam mais uma vez. Irmãos, não faleis maus uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Logo no início do versículo, a parte A, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Esta é a recomendação do Senhor. A partir do momento, queridos, que nós quebramos a ordem de Deus, a direção de Deus, pecamos contra o Senhor, desobedecemos o Todo-Poderoso. E a palavra diz que Deus abomina, Deus detesta o pecado e tudo aquilo que gera pecado na vida do homem, Deus abomina. Isso é para você pensar. Todos os teus atos que geram pecado te separam do Senhor e o Senhor detesta. Nós temos que buscar, irmãos, aquilo que é agradável ao Eterno. E a recomendação do Senhor é que nós não podemos emitir palavras más, palavras ruins, caluniar o próximo, mas sim falarmos apenas aquilo que edifica, até porque a nossa boca é uma fonte que deve jorrar apenas a bênção. Esta é a recomendação do Senhor para as nossas vidas. Nós sabemos, irmãos, que a calúnia, ela traz transtornos ao próximo, traz prejuízos ao próximo. É um ato que destrói a reputação, que traz males à vida das pessoas. Portanto, nós, como servos do Eterno, não podemos ser instrumentos das trevas na vida do próximo, mas instrumentos de Deus na vida do próximo. E o Senhor te chamou para que tu sejas luz, não trevas, mas luz na vida do próximo. Como o nosso tema hoje é o poder mortal da língua, com certeza a calúnia está nesse pacote dos males proferidos, dos males que são comuns ao falar. Eis aí o porquê que nós temos que julgar a nossa palavra, estarmos atentos, haja vista que se nós agirmos de forma errada, vamos responder diante do Senhor pelos nossos atos e pelas nossas ações. Amém? Antes de você proferir uma palavra má a respeito do próximo, caluniar alguém, difamar, injuriar, lembre-se, Deus detesta, Deus abomina esse ato. Se Deus abomina, não é para você, não é para você. É melhor ficar calado. Amém? Há situações que nós temos que ficar calados, porque o falar não é conveniente. 2. A calúnia é contrária à verdadeira justiça. Veja, a calúnia é contrária à verdadeira justiça. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. É um passeio em textos bíblicos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, porém, é a palavra do Eterno, desde a pré-história da humanidade até os nossos dias. Ela continua viva, real e nos ensina como melhor servi-lo, como melhor andarmos diante do altar. Êxodo capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Queridos, eis a calúnia dentro dos 10 mandamentos. Veja, desde os tempos muito antigos, ainda, logo saindo do Egito, o povo já carregava nas suas vidas essa prática ruim. Olha só, o povo já caluniava, o povo já proferiu palavras ruins contra o seu próximo.
E o Senhor viu a gravidade desse ato, um ato tão grave, a ponto de o Eterno determinar como uma das leis dos 10 mandamentos. Irmãos, há situações que são mais sérias do que as outras, e nesse aspecto, certamente é muito séria. E quando nós olhamos lá no Antigo Testamento, vemos ainda nos 10 mandamentos essa recomendação do Senhor. Quando você vai para o Novo Testamento, milênios depois, vemos que o Senhor ratifica esse mandamento. O Senhor confirma esse mandamento. E isso fica nítido que cabe a nós observá-lo e praticá-lo. Observar a vontade do Senhor e praticar a vontade do Senhor. Observar esse mandamento e praticá-lo, para que os nossos atos sejam segundo a vontade do Todo-Poderoso. Amados, nós temos que viver atentos e lembrar-nos que o Senhor proíbe levantarmos falsos testemunhos, proferirmos calúnia, difamações e coisas do tipo. Mesmo que você saiba, ou o teu coração inclina para tal, mas se você tem convicção que há de gerar uma infâmia, de gerar uma calúnia, não é para você, não é para você. É necessário uma vigilância muito grande. E inclusive nesses tempos de redes sociais, é que nós temos visto que as pessoas usam deste meio para caluniar o próximo. E como caluniam? Como? Meu Deus do céu! É cada coisa louca que esse povo fala do próximo. Cada palavra ruim. E palavras que são infundadas, são mentirosas. São verdadeiramente a calúnia na mais perfeita da sua expressão. Portanto, vigia. Não é para você. Caluniar é mentir sobre alguém, sim, é distorcer princípios, distorcer verdade, e tudo isso causa prejuízos muito grandes na vida do próximo. Nós não estamos aqui para trazermos prejuízos à vida do próximo, mas bênçãos à vida daqueles que são nossos próximos. 3. A calúnia é semeada pelos ímpios. Olha só, irmãos, a calúnia ela é semeada pelos ímpios. Às vezes nós pensamos o seguinte: mas o crente também calunia. O crente também faz isso, o crente faz aquilo. Irmãos, essa nossa conotação de crente, ela é muito falha. Quem é o crente? Crente é aquele que crê em Deus. Se ele crê em Deus, a palavra crer já o obriga a viver princípios do Senhor. Se alguém diz, eu creio em Deus, mas não vive os princípios de Deus, ele é mentiroso, é apóstata ou coisa parecida. Não há como você entender de forma diferente. Portanto, o crente na essência da palavra, ele é um observador e cumpridor da vontade de Deus, dos mandamentos do Eterno. A partir do momento que alguém que é membrado numa igreja, seja autoridade eclesial, ou seja apenas aqueles que sentam na cadeira, a partir do momento que este camaradinha abre a boca e profere calúnia, ele está mostrando de fato quem ele é. Ele está mostrando a sua essência, irmãos. E não pense que isso é errado. Não é desse jeito, não é bem assim. A carne é fraca, maldita carne fraca. A carne é fraca porque o cara abandonou a presença do Senhor. Porque quem nos fortalece é o Espírito. Nós não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se há dentro da igreja alguém que calunia, ele calunia o próximo, ele calunia os políticos, enfim, seja quem for que ele abra a boca para proferir injúrias, esse homem, esta pessoa, perdeu de vista Jesus Cristo. E isso não é julgamento, é uma afirmativa. Aqueles que falam contra o seu próximo é ímpio, não conhece a Deus, vive nas trevas. Vive nas trevas. Eu sei, irmãos, que nós somos pecadores e estamos sujeitos a errar, a tropeçar e a cair. Sim,
No entanto, são atos que devem ser involuntários na vida do servo de Deus. Ou seja, eu não posso premeditar o pecado, eu não posso premeditar uma calúnia. Aí eu vou abrir minha boca, mesmo sabendo que a calúnia é pecado, mas eu vou abrir minha boca, plena consciência, certo do que eu estou fazendo, e falar mal de alguém, mesmo que esse alguém seja muito ruim. Eu estou, com certeza, agindo de forma ímpia. É porque o Espírito Santo de Deus não mais habita no coração. Amém? Não mais habita no coração. Portanto, todos aqueles que cometem a calúnia, são caluniadores, estes são ímpios, abandonaram, apostataram a fé no Senhor. Êxodo capítulo 23, versículo 1. Ouça só a recomendação mais uma vez do Senhor para o povo judeu. Não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para seres testemunha maldosa. Amém? A palavra é clara? Muito clara? Ah, mas é o Antigo Testamento, não sei o que, etc. É a palavra de Deus. É a recomendação do Senhor que está ratificada no Novo Testamento. Portanto, não ficou circunscrita apenas aos judeus, mas chegou na nova aliança. O Senhor confirmou na nova aliança. Amém, amados? A calúnia, ela nasce nos corações maldosos, nos corações maus, e é espalhada por todos aqueles que não temem a Deus. Se alguém espalha calúnias, é porque ele não teme ao Senhor. E a Bíblia, ela nos adverte com relação a isso. Fica claro, portanto, que esta pessoa, mesmo estando dentro de uma igreja, não serve ao Senhor. Igreja não salva ninguém. É uma máxima antiga, mas é uma verdade. Igreja nunca salvou ninguém. Pastor não salva ninguém. Ninguém salva ninguém, a não ser Jesus Cristo. Nós temos que nos adequar à vontade do Senhor e estarmos atentos. A palavra é vigilância. Vigiai e orai, vigiai e orai. Vigiai e orai é a recomendação do Senhor para as nossas almas. E eu quero afirmar que, se você conhece um crente caluniador, difamador, maledicente, ele é apenas um crente nominal, mas o seu coração não é de Deus. É dominado pelas trevas. Amém, queridos? Oh, glórias! O poder mortal da língua, calúnia. Nós vimos que Deus abomina, Deus detesta a prática da calúnia. Vimos ainda que ela é contrária à verdade, contrária à justiça. E tudo aquilo que é contrário à verdade e à justiça também contraria princípios do Todo-Poderoso. A calúnia, ela é semeada pelos ímpios. Todos aqueles que proferem calúnias não conhecem de fato o Senhor, não são do Senhor. Quarto, a calúnia traz ruína e destruição. Há situações, há palavras que produzem construção, que edificam, mas há palavras que causam destruição, que causam ruínas. Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso espalha contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Veja, irmãos, o homem perverso, ele espalha contenda, ele está sempre procurando o mal. E o difamador, aquele que profere difamação, calúnia, injúrias, maledicência, estes separam os maiores amigos. Eis aí o resultado da calúnia. Nós, como servos do Senhor, temos que vigiar nossa boca, nossos pensamentos, aquilo que digitamos nas redes sociais, para que as nossas palavras sejam apenas bênçãos, jamais calúnias. Vale ressaltar, irmãos, para que não haja dúvida, calúnia é quando você profere alguma coisa de alguém, mas você não tem certeza, ou aquilo que você fala é um fato mentiroso, é uma mentira.
Eis a calúnia. Se você fala uma verdade de alguém, não é calúnia. Talvez não é conveniente você expor essa verdade de alguém. Às vezes não é conveniente, mas não é calúnia. Calúnia é quando falta-se com a verdade em relação a alguém. Você fala algo daquela pessoa para alguém como se fosse uma verdade. Isso é a calúnia. Seja ela pública ou nos círculos mais fechados, mas se você profere palavras mentirosas a respeito de alguém, você é um caluniador. Mesmo que o caluniado nunca fique sabendo da tua existência, mas você continua sendo caluniador. O Senhor sabe disso. A calúnia, ela traz ruína e destruição. Provérbios capítulo 16, versículo 28. O homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Queridos, a calúnia não apenas destrói reputação de pessoas. Pessoas caluniadas que têm seu nome jogado na lama, destruído, têm a sua moral destruída, e às vezes é difícil, muito difícil, consertar a situação. Às vezes aquela pessoa que é caluniada, ela leva sobre si os males da língua dos outros. E infelizmente não conseguem contornar essa situação. Eis aí o porquê que nós também temos que ter um cuidado especial com aquilo que nós falamos. Amém? Ela cria crises, divisões, inimizades, enfim, toda sorte de males é gerado por uma língua que não observa os preceitos do Senhor, cujo coração não é dominado, não é habitação do Espírito Santo de Deus, mas sim dominado pelas trevas e cheio de todas as coisas ruins. E o quinto tópico da nossa palavra de hoje: Deus protegerá o justo da calúnia. Se você é justo, se você é uma pessoa que é guardada, que vive os preceitos do Senhor, cujo coração é cheio daquilo que é de Deus, a palavra do Senhor diz que nós somos guardados, protegidos pelo Todo-Poderoso. Salmo capítulo 5, versículo 12. Ouçamos o que diz o salmista. Salmo capítulo 5, versículo 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência. Amém? Mais uma vez. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cerca da tua benevolência. Eis a promessa de Deus para o justo. Se nós queremos ter uma vida de paz sobre a face da terra, sejamos justos. E para que você seja justo, é observar e praticar a palavra de Deus. A possibilidade da justiça é uma realidade. Sermos justos é uma realidade. Sermos justos num mundo injusto é uma realidade. É totalmente possível a partir do momento que nós estejamos com a nossa vida transbordante, com a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus. Você no meio das trevas, com certeza serás uma luz. Uma luz. A palavra diz que nós devemos ser luzes. E não coloca assim uma luz debaixo de alguma coisa, mas a luz está sempre no lugar mais elevado para que possa iluminar. Nós, como servos do Senhor, irmãos, é necessário que a nossa luz seja visível por todos. Para que a nossa luz esteja acesa, Cristo Jesus precisa estar entronizado na nossa vida. Se não houver a presença do Espírito Santo de Deus, impossível que haja uma luz acesa. Se você é um crente meia boca, vou usar um termo bastante coloquial, se você é um crente meia boca, é um crente que não lê a Bíblia, que não ora, que não louva, que não adora, é aquele crente que é crente, só crente. Impossível que você tenha a luz do Senhor na tua vida. E mais, impossível que você seja um seguidor de Cristo. Você pode ser seguidor da instituição religiosa, de Cristo impossível. Os seguidores de Cristo, irmãos, aqueles que são cristãos, seguidores de Cristo, esses observam a vontade do Eterno em
todos os aspectos vivem esta verdade, e das suas bocas procedem toda palavra de bênção. São fontes de bênção sobre o próximo, sobre a cidade, sobre os nossos políticos, sobre até aqueles que não gostam da gente. Enfim, nós vamos proferir palavras de bênçãos, seremos fonte de bênçãos sobre o nosso próximo. E a palavra diz que estes são guardados, são protegidos. O Senhor vem sobre estas vidas como um escudo e os protege de todos os males, inclusive das calúnias. Podem levantar o falso testemunho a teu respeito, caluniar a tua vida, mas não te atingirá, porque você estará debaixo, você estará escondido no Senhor, protegido no Senhor. O Eterno é o teu escudo, o Eterno é o teu protetor. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos guarda, é Ele que nos fortalece, é Ele que faz coisas magníficas na vida da gente. Esta é uma promessa de Deus para as nossas almas, amém? É uma promessa de Deus para a vida do justo, a proteção do Senhor. E eu posso dizer para você o seguinte, irmãos: aqueles que são justos, entenda justo como justificado no Senhor, purificado, lavado, feito em nova criatura. Aqueles que são justos, as trevas podem levantar-se com todo o seu rigor, com toda a sua força contra a tua vida, você será inabalável. Podem proferir todo tipo de palavras ruins, todo tipo de calúnia, não te atingirão. Talvez momentaneamente você sofra o baque, mas não prosperará a palavra do ímpio contra a tua vida. O Senhor é contigo, o Senhor te guarda, o Senhor te protege. Esta é a promessa de Deus para a tua vida, para a nossa vida. Amém, queridos? O poder mortal da língua. A língua, ela é terrível, e nós temos que vigiá-la sempre. Eis o porquê que você não pode cantar determinadas músicas, proferir determinadas palavras. Eis o porquê que você não pode usá-la de qualquer jeito. A tua língua é santa, deve ser santa. E quando santa, ela será bênção, porque a Bíblia diz que será fonte de bênção. E o poder da língua não mais será mortal, mas sim abençoador, vivificador. As tuas palavras serão de luz sobre o próximo, de bênção sobre o próximo. Nessa palavra de hoje, irmãos, nós enfatizamos o poder mortal da língua na calúnia. Vimos que Deus abomina, Ele detesta claramente na palavra a calúnia. Vimos ainda que a calúnia é contrária à verdade, é contrária à vontade, à justiça de Deus. A calúnia é semeada pelos ímpios, mesmo que este ímpio carregue no seu paletó um botão, sou de Cristo Jesus, um crachá, sou sacerdote. Mas se ele é caluniador, ele não é servo de Deus, ele é um ímpio, ele é um apóstata, já que não observa os ensinamentos de Cristo. Vimos também, irmãos, que a calúnia traz ruína e destruição na vida do caluniador, mas se o caluniado não tem comunhão com o Senhor, não tem convicção com Cristo, também a destruição alcança este. Mas ao servo do Senhor, com certeza está guardado. Deus protegerá o justo da calúnia. O Senhor é o teu protetor, Ele é o guarda sobre a tua vida, Ele é o teu escudo, Ele é teu capacete. O Senhor é tudo na nossa vida e estamos continuamente guardados e protegidos pelo Senhor em todas as situações. Amém, queridos? Como cristãos, somos chamados a evitar a calúnia em todas as suas formas. Em todas as suas formas. Isso se aplica a você falar para o próximo, caluniar alguém para o próximo, caluniar alguém nas redes sociais, nas mídias, em todos os aspectos. Tudo é calúnia. Guarde os teus lábios do mal, guarde os teus lábios.
Amém? Use apenas palavras para edificar e abençoar o próximo, e verás assim a glória de Deus manifestar-se na tua vida. Que Deus nos abençoe nessa palavra, que a aguarde em nosso coração, para que, quando abrirmos a nossa boca, não sejamos mentirosos, nem tampouco caluniadores. Oh, glórias! Vamos então orar, clamando para que o Senhor guarde essa palavra na nossa vida. Senhor, eu te louvo, Pai, por essa palavra, que Tu venhas, ó Deus, guardá-la no meu coração e no coração desses que estão ouvindo, Pai, para que assim eles possam viver segundo a Tua verdade, observando os Teus preceitos e guardando a sua boca, Senhor, que tenham apenas palavras de bênção no seu falar. Ó Deus, abençoa-nos para que nós possamos entender a Tua verdade e deixar-nos mover pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 1329.